Valeu, galera. Professor Leonardo. Vamos bater um papo aí sobre algumas questões relacionadas ao Enem. Aliás, questões diretamente relacionadas ao Enem, já que elas foram tiradas do Enem. E aí a gente vai bater um papo sobre elas, discutir, destrinchar aí os temas relacionados a cada conteúdo de biologia de cada questão. Então vamos começar. Já de antemão peço desculpa pela minha voz, eu estou saindo de uma bronquite e agora estou tossindo que nem um carcamano, mas vamos lá começar então. Bem, então, sai da frente da questão. A gente está vendo o seguinte, ó. Não é de hoje que o homem cria artificialmente variedades de peixe por meio da hibridação. O que é um híbrido? Híbrido, na verdade, é um indivíduo que foi cruzado, ok? Quando há um cruzamento, há um hibridismo. Esta é uma técnica muito usada pelos cientistas e pelos piscicultores, ou seja, criadores de peixes, né? Porque os híbridos resultantes, em geral, apresentam maior valor comercial do que a média de ambas as espécies parentais. Ou seja, a espécie originada pelo cruzamento de dois indivíduos gera um indivíduo muito mais resistente e muito mais economicamente viável. Além de reduzir a sobrepesca no ambiente natural, ou seja, diminuir a pesca relacionada ao ambiente natural. Então se cria tanques artificiais onde você tem essa cultura de peixes top, de linha, ok? E aqui a referência. Sem controle, esses animais podem invadir rios e lagos naturais, se reproduzir e... Bem, aí é que tá. Já está destacada aqui a resposta, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da biogenética, né? A questão da melhoria genética. Então, quando a gente fala de transgênico, quando a gente fala de um grupo de seres que foram artificialmente modificados, está falando de uma mutação artificial, né? A mutação ela ocorre de forma natural, só que ela ocorre de uma forma natural onde geralmente há erro, né? Então, dentro do contexto de mutação, certa vez um colega, um professor, né, certa vez lendo num livro de biologia, estava falando sobre a questão da probabilidade de uma mutação dar certo. O fato é que se a gente chegou até onde a gente está agora, é porque, no ponto evolutivo que nós estamos, é porque a mutação deu certo. Então, nem sempre a mutação dá errado, mas na maioria dos casos a mutação dá errado. Dentro do contexto de mutação artificial, que é o caso do transgênico, a probabilidade de dar certo aumenta. Dentro do contexto natural, se você imaginar, por exemplo, a Bíblia, que é um dos livros mais calibrosos que eu conheço, se você abrir a Bíblia, né, de Gênesis a Apocalipse, e de uma hora para outra você decidir reescrever a Bíblia, né, e quando você acaba lá no último livro de Apocalipse, né, no último livro da Bíblia, vendar os olhos e retirar palavras da primeira à última página, de forma aleatória, porque você não está vendo, recolocando algumas palavras também de forma aleatória, a probabilidade de você ler esse livro, de que o texto, seja lá qual for, do 1 ao último, faça algum sentido é muito baixa, né? Então, dentro do contexto de patrimônio genético, de toda a gama de informação genética que nós temos, isso é, porque o nosso cariótipo, ou seja, o nosso número de cromossomos é de 46, né? E nosso cromossomo, né? Nosso DNA, ele é representado por uma fita gigante, daí o nome macromolécula, né? Nós temos a ideia de que a modificação estrutural dentro dessa estrutura gigantesca que é o DNA, a probabilidade de que essa modificação dê certo é muito pequena. Então a gente vê, por exemplo, a bactéria, ela tem um DNA, ela tem uma fita de DNA. A probabilidade da mutação dela dar certo, de certa forma, é maior do que a probabilidade da mutação dar certo no ser humano, por conta do seu patrimônio genético ser gigantesco. Mas voltando para a questão, porque quando eu falo dessa questão de melhoria, eu fico extremamente assustado, né? A gente percebe, isso é uma opinião pessoal, que países de primeiro mundo fazem questão de destacar nos rótulos dos alimentos transgênicos que aquilo é um alimento transgênico. Então eu posso entender que a probabilidade daquilo ser algo novo, e de fato é gigante. Então eu estou comendo algo que eu não sei o que é. Então você imagina que eu estou misturando um patrimônio genético de uma bactéria ou de um vírus, que geralmente são os indivíduos utilizados para que haja a modificação estrutural, né, a questão da formação do transgênico, eu estou ingerindo uma tomatéria, um tomate com bactéria. Então, na verdade, estou ingerindo um elemento novo. Então, assim, sem medo de errar, para frente, né, isso porque as manifestações adversas a uma utilização de um elemento novo dentro da espécie humana, ela é longa.
Então, eu não tenho medo de falar para os meus alunos e para vocês, agora que também são meus alunos, né, que daqui para frente nós vamos ter históricos de alergia de coisas desconhecidas, desses elementos novos que nós estamos ingerindo. E não necessariamente esses elementos novos são 100% saudáveis. Eles também podem causar algum tipo de problema. Dentro do contexto ecológico, nós podemos observar o seguinte. Olha que terrível. As opções seriam originar uma nova espécie poliploide. Então nós temos haploide, diploide, né? O nosso material genético, quando dividido para formar durante a meiose, o gameta, né, o espermatozoide ou o óvulo, ele deixa de ter 46 e cada célula gamética passa a ter 23. Então deixa de ser diploide e passa a ser haploide. Poliploide são células com vários gametas, né, vários conjuntos. Então não seria diploide, não teria 46, teria 92, né, se fosse da espécie humana, que não tem nada a ver. Então, na verdade, o peixe, mesmo sendo originado pelo cruzamento de um indivíduo A com o indivíduo B, ele continua tendo a mesma característica de reprodução. Então ele vai fazer a meiose para dar origem ao gameta, né? E a junção do gameta vai dar origem a um zigoto que vai dar origem a outro peixe. Certo? Então uma célula haploide se junta com outra e forma um indivíduo diploide. Nada a ver com poliploide. Substitui geneticamente a espécie natural, vamos falar da resposta certa posteriormente. Ocupar o primeiro nível trófico no habitat aquático, não está dizendo nada sobre questão de níveis tróficos aqui, então não é o contexto. Impedir a interação biológica entre as espécies parentais, ou seja, eu coloco o cara no meio e ele vai impedir com que o A e o B se reproduzam, a ideia não é essa. Produzir descendentes com código genético modificado. Ele já é modificado por si só. Então a ideia também não é essa, não está dentro do contexto da questão. Porém, substituir geneticamente a espécie natural, aí é que está. A gente vai falar um pouquinho sobre seleção natural, né? Porque o que ocorre dentro desse histórico é de fato a seleção natural. Aproveitando o ensejo, eu vou falar também um pouquinho sobre Lamarck, né? Então a gente vai falar da seleção natural de Darwin, a gente vai falar da lei do uso e desuso, que é uma colocação de Lamarck, lamarckista. Vou usar o Lamarck primeiro, porque dentro do contexto histórico, o Lamarck veio primeiro. Bem, Lamarck, que na verdade era um cara que, curiosamente, ele tinha uma ideia criacionista. Para Lamarck, como a maioria dos cientistas hoje discordam pelo simples fato de não terem como é que eu posso dizer, uma confirmação de fatos, Lamarck acreditava que todas as espécies foram criadas por uma criatura divina, no caso Deus. E não por conta disso, ele deixou de dar os seus pitacos dentro do que seria evolução. O ser humano tem muito essa ideia intrínseca, né, em relação a religião, de que aquilo que Deus criou é perfeito. Na verdade, nem a Bíblia fala isso. A Bíblia fala que Deus é perfeito. A criação de Deus não é perfeita. Se ela fosse perfeita, Adão e Eva teriam dado certo e não seriam recriminados por um erro, porque eles não errariam e não iriam pagar o preço do erro, né? Que a Bíblia relata isso. Então, a Bíblia, por si só, ela já diz: a criação divina não é divina como é o divino. Deus é divino, a criação dele não. A Bíblia fala isso de forma clara. Mas o ser humano, dentro da sua ideia de que ele não pode contestar uma colocação religiosa, ele trabalhava com a hipótese de que a criação de Deus era tão divina quanto Deus, né? Então, já que aquilo que é criado está perfeito, eu não preciso melhorar. Então, o criacionismo, embora tenha sido uma ideia do surgimento da vida, ou seja, tenha sido, não é, né? A mais antiga, né, dentro do contexto de colocação de surgimento da vida na Terra, ela é falha, não pelo fato de dizer que Deus é o ser criador, mas é pelo fato de acompanhar uma segunda ideia do cara que criou a hipótese, né? O cara que criou a hipótese, ele disse o seguinte: Deus criou todas as coisas que são desde o início até agora do mesmo jeito, não houve evolução. Essa segunda ideia é chamada de fixismo, que é uma ideia falha. Essa ideia claramente falha. Logo, a ideia do criacionismo não foi derrubada, porque o biólogo, o físico, o matemático não prova que não há Deus dentro de um contexto, mas ele também não prova que não há e que há. Resultado: não tendo prova de que sim e de que não, a ideia fica flutuando. E a ciência não aceita, não tolera determinadas situações onde não há uma comprovação de dados. Nesse caso,
Lamarck, nosso querido Lamarck, que hoje é esculachado, né, a lei do uso de uso, coisa idiota, mas é o alvo dos estudos de Darwin. Darwin, dentro do seu conhecimento, né, ele tinha plena convicção de que Lamarck era o cara dentro da sua época. Porque, embora ele tenha dito algo que hoje foi derrubado, aquilo que ele disse foi lei. Dentro do contexto de lei, a lei ela tende a não ser derrubada, ou ter maior dificuldade de ser derrubada. Lei gravitacional, enfim. As leis elas existem para comprovar fatos que foram muito bem avaliados, né? Então, hoje as leis são quase que impossíveis de serem derrubadas. Porém, a lei do uso de uso foi derrubada. Lamarck disse o seguinte: se a criatura tem determinada estrutura, e essa estrutura é vantajosa para essa criatura, ela utiliza essa estrutura e essa estrutura tende a evoluir.